eu acabei chegando até vocês através de uma referência que me deram de uma das coisas que a sua empresa também faz, né? A sua empresa também faz entre vários tipos de análise, e aí eu cheguei por conta de análise de Saber também que vocês trabalham. Né? Sim, o Marcel, é a coisa tão interessante. Eu até trouxe um exemplo aqui para você, né? Eu posso depois te dar esse exemplo, tá? É uma análise de seiva. Essa análise de seiva aqui, ela é o resultado, né, de um aprimoramento que eu também aprendi na Austrália. A primeira vez que eu vi uma análise de seiva foi na Austrália, não foi no Brasil. Eu nem sabia que existia esse tipo de análise como uma análise de rotina, tá? Então, assim, a análise de seiva, ela chegou para mim em 2013, a primeira vez que eu vi um relatório de análise de seiva foi na Austrália, e eu não sabia, não entendia exatamente o que a análise de seiva serviria para mim. Então eu fui estudar um pouco, né, eu aprendi alguma coisa na Austrália, muito pouco, mas quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a me aprofundar naquelas análises conhecidas como as análises não convencionais, né, que não são as análises de rotina que a gente conhece, como análise de folha, de pecíolo, análise de solo, da fertilidade do solo, enfim. E aí, o que acontece? Eu passei a ver a análise de seiva como uma ferramenta adicional àquilo que já existia. Mas qual é a vantagem da análise de seiva? Né? A análise de seiva, ela antecipa um problema. Né? Essa análise de seiva que eu tenho aqui na mão, o que eu fiz? Eu fiz a análise de seiva e mandei a folha para ser feita a análise de folha, no nosso laboratório. E aí, eu comparei o resultado da análise de folha, Marcel, depois eu passo para você passar para o seu, entendeu? A análise de folha, né, com as referências, os padrões de referência de folha, com aquilo que eu, né, no caso a Soil, desenvolve como análise de seiva. E exatamente o ponto-chave está aqui. Ou seja, a análise de folha mostrou que os teores de cálcio na folha, eles estavam no limite. Ou seja, no limite mínimo da faixa considerada adequada, certo? Quando eu fiz a análise de seiva aqui, eu escrevo um relatório. Nesse relatório eu escrevi, 10 dias antes, eu não sabia nada da folha, eu escrevi que a concentração de cálcio nas amostras estava boa. Entretanto, olha o que eu escrevi, entretanto, ela deve ser aumentada, visto que nessa fase a expansão desse nutriente é muito demandado. Sugiro aumentar 5 a 10% o fornecimento desse nutriente para não aumentar a chance de deficiência. Ou seja, quando chegou a análise de folha, deu o mínimo. E aí, o que a análise de folha a análise de seiva faz? Ela faz um pregnóstico. Ela antecipa uma deficiência que vai acontecer. Na verdade, a análise de folha, ela é diagnóstico. A análise de seiva, ela é prognóstico. Ou seja, existe uma fome oculta, mas ainda não entrou em deficiência total. A planta ela consegue mobilizar os nutrientes. No caso do cálcio, a mobilização é mínima, porque o cálcio e o boro são os elementos mais imóveis que existem na planta. Então, mostra que o fornecimento através da raiz é tão baixo que não consegue alimentar a planta. Então, a análise de seiva, fazendo uma analogia com a análise de sangue, entendeu? É como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico antecipado de uma doença. Se a gente quer saber o nosso estado, né, vamos dizer assim, nosso estado de saúde, a gente faz uma análise de sangue, ela antecipa os problemas. E aí, através dessa análise de sangue, a gente consegue depois fazer um diagnóstico mais preciso do que pode estar acontecendo, porque a análise de sangue ela mostra o quê? Os desequilíbrios, né, de hemácia, de glóbulos vermelhos, não é assim? A análise de seiva é a mesma coisa. Ela mostra o estado atual nutricional da planta. Então, se a planta passa por algum estresse, ou passa por alguma deficiência, ou alguma insuficiência, melhor dizendo, ela antecipa e ela mostra. Entendeu? Então, e qual é a maior vantagem da análise de seiva? Ela se faz na mesma hora. A gente entrega um laudo em menos de 24 horas. Você tá entendendo? Enquanto a análise de folha, a gente entrega de 5 até 10 dias, dependendo da época do ano. Você tá entendendo? Ou seja, para quem faz fertigação, Maciel, que precisa de uma correção rápida, né? A fertigação pressupõe o quê? Você entrar a qualquer momento fazendo correções. A análise de seiva ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais adequada. Entendeu?